Shalom! Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um dia, para mais uma meditação na Palavra de Deus, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias com primícia. Estamos meditando aqui no livro de Ezequiel, esse profeta do Senhor. Capítulo de número 3, a gente vai ver o profeta se alimentando da palavra de Deus. Esse é um dever de todo servo, todo aquele que segue a Cristo, né? Ser fortificado na fé, na palavra do Senhor, agindo e colocando em prática. Vamos se alimentar, então, dessa palavra. Bora lá em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ezequiel capítulo 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Deste rolo que eu te dou, eu comi, e na boca me era doce como mel. O comissionamento do profeta. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois a toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e duro a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos de cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas às outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o zunido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel-Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar aonde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles, o atalaia de Israel. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres,
para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso a ele, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste no seu pecado. Morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. E caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca. E lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Amém. A gente vê nesse contexto o profeta se alimentando da palavra, né, desse livro aqui, da palavra de Deus, que ele pediu para que ele comesse. Ele se encheu, né, o estômago com essa palavra. Ao seu paladar é muito doce, mas assim como está escrito, né, em Apocalipse 10:10, onde ali o apóstolo também vai dizer que pegou o livrinho na mão, né, do anjo que deu, ele comeu depressa e de fato no paladar tinha gosto de mel, era doce como mel, mas no estômago se tornou amargo, porque a palavra de Deus, no falar, ela é doce, as palavras são doces, muitas das vezes são motivadoras, elas têm esse poder, né, de transformar a vida, de mudar um ambiente, um território, uma nação, enfim, há poder na palavra de Deus. Mas quando você vai colocar em prática, e você vê que não é tão simples assim, né? Há um peso, né, a se pagar e uma responsabilidade muito grande, né, principalmente para quem ministra a palavra de Deus. No entanto, que aqui no verso 18, ele vai dizer justamente isso. Quando eu falar a um ímpio, certamente morrerás, se não o advertisse, não disser nada para prevenir sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Ou seja, a gente está vendo uma pessoa que ela está indo para um caminho, naquele caminho existe um abismo. Você está vendo que ela pode se cair, se machucar. E não vai fazer nada, você vai se omitir.
né, em advertir aquela pessoa, então você está sendo negligente e convivente com a situação, né? É nosso dever de pregar o evangelho. Como que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Se sempre você dizer sim, sim, e às vezes não confrontar a pessoa na palavra, você não está sendo um amigo, você não está sendo uma pessoa que se preocupa com ela. Porque a pessoa que literalmente se preocupa com outras vezes, muitas das vezes, na verdade, vai falar palavras que a gente não vai gostar de ouvir. É como, esse texto deve estar escrito lá em Tiago, que aquele que pode fazer o bem e não faz, cometeu pecado, né? A gente tem ali a oportunidade de ministrar alguém, né? De dizer algo que o Espírito manda entregar à sua igreja, aquela pessoa, e a gente se omite, a gente retém. E às vezes você vê depois aquela pessoa, né, pagando um alto preço, num caminho errado, né? Como a gente vê, costume a gente ver a pessoa se falar assim: nossa, você viu fulano, o que aconteceu? Você viu, tá lá no mundo, tá bebendo, tá se drogando, vi a pessoa em tal festa, mas a pessoa não é capaz de ir lá, né, e às vezes fazer uma visita e falar para ela: olha, esse caminho não é um lugar bom para você, né? Quem pisou nos Santos em outro lugar não sabe viver, sabe? E tentar resgatar essa vida, porque é mais fácil apontar o dedo, criticar, do que levantar o outro. Mas se nós temos Cristo na nossa vida, nós vamos fazer diferença. E é isso que o profeta aqui, né, a voz aqui de Israel, estava fazendo no meio dessa geração. Ele estava ali com aquele povo cativo, né, vivendo como escravo que ele estava, mas ao todo tempo Deus usando aqui o profeta para advertir, para mostrar para aquele povo qual que era o caminho, né, que eles deviam seguir, se voltar ao Senhor, por mais difícil que seja, né, por mais que muitos rebeldes ali não queiram dar ouvido à palavra de Deus, mas é dever, né, do profeta de anunciar a salvação e a vida eterna. Amém, glórias a Deus. É um exemplo, né, de tudo isso é o mandamento ali que Deus, né, nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Soa, né, como algo muito poético, muito bonito, muito simples, mas na prática, né, amar ao próximo como a ti mesmo é você ter amor próprio, você não se ensoberbecer e ao mesmo tempo você buscar o equilíbrio de tudo, né? Além do mais, muitas das vezes vai exigir de nós esforço, vai exigir tempo, dedicação de tempo e de recurso. Sim. Nós vemos isso acontecendo ali com o bom samaritano, né? O sacerdote estava saindo ali de Jerusalém, caminho a Jericó, viu aquele homem, passou a largo, né? Veio também um levita, fez de conta que nem viu, mas o bom samaritano cuidou das feridas daquele homem, colocou ele em sua carruagem, no seu cavalo, levou ele até uma hospedaria, pagou o preço, né, para que ele tivesse uma estadia. E então, assim, você vê um emprego de recurso, de tempo, cuidado, empatia com o outro, né? Eu quero dizer para você que Deus sempre vai colocar pessoas necessitadas no nosso caminho. E muitas das vezes são pessoas que a gente não tem certa afinidade, que pode ser um parente, né, abençoado, um vizinho, né, alguém que vai se chegar ao seu caminho. E se nós temos Cristo na nossa vida, nós devemos revelar, né, mostrar para ela que a gente tem uma essência diferente, uma essência de Cristo, e tratar o outro com igualdade, tratar com amor, porque é isso que Jesus nos ensinou, né? Como a pastora bem disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo e depois eu amo o próximo. Amém, glórias Amém? a Deus. Pai, a ti nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias não têm fim, se renova a cada manhã. Nós nos fortalecemos, Pai, nessa aliança, nesse propósito com o Senhor, sabendo que o Senhor é a fonte da vida eterna, onde nós nos alimentamos através dessa palavra. Que o Senhor nos dê força e energia, Senhor, para pregar, Senhor, o teu evangelho aos necessitados, aos cativos, aqueles que necessitam, Senhor,
de sair da escuridão e vir para a gloriosa luz que é o Senhor, Pai. Nos capacita, continua nos alimentando da Tua palavra, que Teu Espírito continue revelando o que está oculto nas entrelinhas e que cada um aqui, Senhor, seja capacitado, ensinado e alimentado, Senhor, para ser canal de bênção, Senhor, na vida dos seus, da sua família, da sua casa, dos seus entes queridos, que a gente possa ser pequenos Cristo, Pai, nesse dia, para uma pessoa necessitada que se chegar ao nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!